Por trás dos corredores aparentemente silenciosos e vazios do hospital, há pessoas de todas as idades e origens que entram no consultório médico com esperança e medo no rosto, esperando ajuda e cura. Atrás de cada porta branca esconde-se um histórico médico diferente, medos e preocupações pessoais. Mas o médico recebe todos com o mesmo cuidado e atenção. Durante cada consulta, o médico ouve atentamente o paciente. Ele ouve as palavras de gratidão pelas vidas salvas e, em troca, dá instruções convincentes sobre como monitorar adequadamente sua saúde. Nesse consultório, ocorre o cuidado genuíno com as pessoas. É a partir daí que se forma a verdadeira arte da medicina. Mas o trabalho de um médico não se limita a atender pacientes. Há vários médicos e enfermeiros trabalhando por trás da parede, atrás da qual o consultório está localizado. Eles cuidam dos pacientes com carinho, zelando por sua saúde e bem-estar. Seu profissionalismo e dedicação são admiráveis. Em enfermarias cheias de cheiro de desinfetantes e compressas quentes, trabalham paramédicos e irmãos médicos. Em seu cuidado e atenção, pode-se ver uma parte importante do trabalho do hospital: apoiar e tratar aqueles que já estão no caminho da recuperação. Se você acompanhar o trabalho no hospital por apenas um dia, poderá testemunhar uma quantidade enorme de esforço dedicado a uma complexidade rebelde do corpo humano. E assim, perceber como cada minuto de vida e saúde é precioso. O hospital deixa uma impressão vívida, à sua maneira, para uma pessoa que se enche de um sentimento de gratidão aos médicos que fazem um trabalho tão difícil. É difícil não acreditar que a vida é algo sagrado e pelo qual vale a pena lutar. E a arte da medicina é uma das melhores provas disso. Mas então as portas do hospital se abriram novamente e um homem foi carregado em uma maca. Ele usava um terno caro e uma camisa rosa. Em seu pulso brilhavam os diamantes que adornavam seu relógio. Seus ponteiros não paravam de bater, dizendo-lhe que sua vida tinha chegado ao fim. O rosto inteiro do homem estava coberto de pequenas gotas de suor. Ele estava pegando fogo, estava sendo atormentado por uma febre. Ele abriu os olhos e tentou se concentrar, mas a luz em seus olhos cinzentos era tão fraca e o homem estava tão exausto que não conseguia se concentrar em nada. Seu nome era Carlos. Ele era alto, com constituição física avantajada e estava claramente acima do peso. Seu rosto com bochechas rechonchudas o fazia parecer mais redondo. As sardas na ponte do nariz e ao redor do nariz lhe davam uma aparência inesquecível. A boca de Carlos estava seca e ele lambia os lábios em uma tentativa desesperada de obter umidade. Um dos médicos pronunciou nomes incompreensíveis de medicamentos que deveriam ser administrados a Carlos com urgência. Ele abriu os olhos. Tudo ao seu redor era cinza. Ele mal conseguia ver as cabeças dos médicos cobertas por gorros brancos. Carlos fechou os olhos novamente e perdeu a consciência. As paredes brancas do quarto do hospital pareciam sem vida e sem nome. Apenas uma pequena janela por trás de cortinas grossas deixava entrar um pequeno raio de luz, lembrando-o do mundo além. O ar do quarto estava repleto de odores de desinfetantes e iodo. Nesse cômodo interminável jazia um homem. Seu semblante estava obliterado pela dor e por emoções incompreensíveis. Os médicos estavam ao redor da cama, estudando a vítima com cuidado e atenção. Seus rostos expressavam concentração e profissionalismo, como se estivessem lutando contra um inimigo desconhecido e cada segundo fosse importante. Um dos médicos se aproximou do paciente e começou a examiná-lo. A luz da lâmpada iluminou a vítima. A luz da lâmpada iluminou seu rosto judicioso, escondido sob uma máscara. Suas mãos estavam cobertas com luvas brancas, demonstrando responsabilidade e prontidão para a ação. Os outros médicos conversaram entre si, discutindo outras táticas de tratamento. Em seguida, foram feitos os diagnósticos e todas as forças foram empregadas para salvar o homem.
As máquinas sinalizavam cada passo, cada mudança na condição do paciente. Os médicos trabalhavam de forma harmoniosa e concentrada, como se estivessem jogando um complicado jogo de xadrez. O tempo passou, mas o estado do paciente não melhorou. Os médicos não recuaram, continuando a lutar por sua vida. Cada movimento, cada toque era cuidadoso e seguro. Os cabelos na testa de cada um dos médicos se eriçavam, e os olhos cansados expressavam sua profunda tensão interior. Mas aqui, no final da luta, nas asas da esperança e do profissionalismo, o homem abriu os olhos. Todos os médicos deram um suspiro de alívio e se animaram. Mas era muito cedo para se alegrar. Os médicos haviam conseguido manter os sinais vitais de Carlos em um nível estável. Seu pulso e sua pressão arterial estavam quase normais. Apesar de os médicos terem feito análises e vários testes, ainda era muito difícil para eles dizer o que havia acontecido com o homem e por que ele havia ficado doente de repente. Os médicos deram a Carlos gotas, injeções e vitaminas regularmente. Carlos foi transferido para um quarto separado. Tudo ali era repleto de conforto e aconchego. Uma cama grande e confortável com colchão ortopédico, boas janelas, que enchiam o quarto com luz suficiente. Havia também um chuveiro e um banheiro separados. A porta da enfermaria se abriu e uma enfermeira entrou. Ela cumprimentou o paciente e lhe deu um sorriso amigável. Carlos imediatamente sentiu algo agradável dentro dele. A moça se apresentou como Teresa e disse que cuidaria dele e se certificaria de que seu quarto estivesse em ordem. Ela era uma jovem enfermeira que trabalhava no hospital há vários anos. Tinha um nome nobre e era uma pessoa muito compassiva e gentil. Mesmo nos dias de trabalho mais difíceis e estressantes, ela sempre mantinha a calma e um sorriso no rosto. Teresa sempre foi dedicada ao seu trabalho. Ela considerava seu dever ajudar os doentes e apoiá-los em seus momentos de necessidade. Todos os dias, levantava-se bem cedo para preparar a mesa de curativos e limpar as enfermarias antes da chegada dos médicos. Ela era muito atenciosa em suas tarefas, tentando dar atenção e cuidado a cada paciente. Os médicos e os pacientes apreciavam seu trabalho e sua gentileza. Ela estava sempre pronta para ajudar e apoiar aqueles que precisavam. Ela era paciente e gentil com os pacientes gravemente enfermos, dando-lhes esperança e otimismo. "Como está se sentindo hoje?" ela perguntou ao paciente. O homem não respondeu imediatamente, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Ele sentiu sua boca seca novamente. Teresa foi até a mesa de cabeceira e entregou a Carlos um copo de água. Ele tomou alguns goles e agradeceu à moça. Ele a olhou atentamente, como se quisesse ver melhor o que se escondia por trás de seus olhos azuis, que tinham um formato interessante. Eles eram grandes, mas tinham as características de um olho asiático. A auxiliar também concentrou sua atenção nesse paciente. Carlos aparentava ter um pouco mais de 30 anos. Seu olhar, involuntariamente, deslizou pelo corpo de Teresa. A natureza a premiou com belas formas apetitosas que estavam cuidadosamente escondidas sob as roupas e o jaleco branco. Ao vê-la, sabe, eu me sinto muito mais feliz por estar neste quarto, Carlos disse. É bom ouvir isso, mas temos as coisas muito bem organizadas aqui. Espaçoso, iluminado, nem todo mundo pode pagar por isso, ela disse. Seu rosto se iluminou novamente com um sorriso que imediatamente iluminou toda a sala. Acho que vamos nos tornar amigas, disse Teresa de repente. Ela provavelmente disse frases semelhantes a muitos pacientes, mas agora Carlos sentia um bálsamo em sua alma. Afinal de contas, ele se sentia abandonado e desamparado. Não faz muito tempo, ele levava um estilo de vida ativo, nunca ficava parado, estava sempre em movimento. Sua vida era repleta de reuniões com parceiros, fornecedores, acordos de cooperação e negócios eram seus companheiros constantes.
Além disso, ele estava sempre viajando a negócios, visitando novos lugares. E agora ele estava isolado do mundo, de sua vida normal, por vários dias. Ele estava deitado na cama, acorrentado por uma estranha doença, e os médicos, por enquanto, apenas estenderam as mãos. 3 dias atrás, ele estava feliz e bêbado, comemorando a conclusão bem-sucedida de um contrato em uma festa de carnaval. A festa começou com barulho e música vindos dos velhos alto-falantes. As cortinas de algodão marrom e as luzes fracas criavam a atmosfera de um baile antigo. No centro da sala havia uma mesa repleta de lanches festivos e bebidas alcoólicas, e os convidados se aglomeravam ao redor dela, tentando encontrar um parceiro de conversa ou entrar no enquadramento de uma câmera. As pessoas, em sua maioria jovens e coloridas, vestidas como personagens de vários filmes e livros, passavam como máscaras alegres em uma festa. Mas no centro das atenções, de repente, apareceu não uma roupa brilhante, não um terno brilhante, mas um homem modesto e discreto, Carlos. Ele estava vestido com um terno escuro e camisa branca, nem muito formal nem muito folgado, simples e elegante. Seu cabelo preto estava bem penteado. Ao contrário dos outros convidados, Carlos não estava tremendo de excitação ou procurando um parceiro de dança. Ele apenas observava tudo o que acontecia com sua expressão agradável característica no rosto. Muitos dos convidados prestaram atenção nele. Não entendo por que esse cara não faz parte da diversão geral, mas logo ficou claro. Carlos não precisa de máscaras ou joias para chamar a atenção. Seu olhar profundo e seu charme discreto surpreenderam e emocionaram todos os convidados, que não conseguiam tirar os olhos dele. Os homens o viam como um rival e concorrente, enquanto as mulheres lhe davam um olhar atento, cheio de sedução e brincadeiras. Finalmente, alguém decidiu conhecer esse homem misterioso e o convidou para dançar. Lenta e confiantemente, Carlos pegou sua parceira pela cintura e começou a circular pelo salão. Seus movimentos eram suaves e graciosos, como se ele fosse um dançarino profissional de balé. A música estava tocando ao redor deles, mas todos os convidados estavam observando silenciosamente esse casal, como se estivessem em um momento de hipnose. "Vocês se movem lindamente", disse a moça. Era óbvio que ela realmente gostava de dançar com ele e de se sentir em suas mãos fortes e confiáveis. "Acho que é porque estou dançando com uma mulher tão linda e incrível como você, Ágata", Carlos respondeu, olhando para ela através da máscara preta. A melodia chegou ao fim. Carlos e Ágata foram até a mesa para refrescar suas bebidas. Inesperadamente, Ágata estendeu um copo para ele. O homem pegou o champanhe e o levantou ligeiramente, erguendo a sobrancelha direita ao mesmo tempo. Tomando alguns goles, ele continuou a olhar para sua interlocutora. Ele parecia não ver nada além dela. Ela também não tirava os olhos dele. Algo excitante parecia estar acontecendo entre eles. Carlos gostaria de continuar a conversa, para conhecer um pouco melhor essa misteriosa convidada. Mas então, ele sentiu uma súbita onda de calor dentro dele. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele sentiu muita falta de ar. Seu rosto ficou vermelho e gotas de suor apareceram em sua testa. A imagem diante de seus olhos ficou menos clara e nítida. Levando a mão ao peito, Carlos tentou recuperar a visão e a respiração ao mesmo tempo. Tudo de que ele se lembrava por último era a expressão assustada no rosto de Ágata. Depois, a ambulância chegou e o trouxe para cá. "No que estava pensando?", perguntou a enfermeira, vendo o olhar profundamente pensativo no rosto do paciente. Ela foi até a cama dele e ajeitou o travesseiro. "Você estava com febre novamente", disse ela, sentindo o pano úmido sob seus dedos. "Sim, eu não tinha notado", Carlos respondeu. Os ataques de febre vinham inesperadamente. Às vezes, eles castigavam com uma onda muito forte e, às vezes, vinham de forma muito suave e imperceptível.
Carlos estava acostumado com a sensação constante de um corpo pegajoso. Diga-me, por favor, Teresa. O paciente se virou para ela. Tenho alguma chance de recuperação? Perguntou ele. O homem olhou para a moça e ela olhou de volta para ele. Ela percebeu em seu rosto que ele queria ouvir a verdade e que não queria mentiras. Sabe, Carlos, os médicos estão fazendo todo o possível para finalmente superar essa doença infeliz. Ela disse. É verdade, pode ficar tranquilo. Mas o problema é que os sintomas que você está apresentando, a febre, a tontura são inerentes a uma lista enorme de outras doenças. Todos os exames feitos pelos médicos mostraram que você tem um vírus em seu corpo, mas acontece que os medicamentos usuais, com a ajuda dos quais os médicos conseguiram recuperar outros pacientes, no seu caso não funcionam de forma alguma. Portanto, você precisa procurar outras razões para sua saúde debilitada, respondeu Teresa. Sua voz era suave e calma. Ela teve um efeito relaxante em Carlos e até lhe deu fé em sua recuperação. Ele a ouviu e teve certeza de que ficaria bem. Com movimentos medidos e suaves, a enfermeira trocou a fronha do travesseiro. Em seguida, ela perguntou sobre o restante das roupas de cama, e Carlos disse que elas também deveriam ser trocadas. Ela então foi para outro escritório e logo voltou com roupas de cama limpas e frescas. Era tão branca que a luz do sol que entrava pela janela literalmente cegava seus olhos. Teresa estendeu a mão para Carlos, ajudando-o a se levantar. Ele pegou sua mão pequena e sentiu sua força. Em todos os dias que passou na horizontal, ele conseguiu se enfraquecer bastante. Seu próprio corpo parecia incrivelmente pesado. Carlos, não tenha pressa. A enfermeira se virou para ele. Ela olhou para ele novamente e seus olhos se encontraram. Por um momento, o tempo parou. Talvez devêssemos conversar um com o outro, sugeriu o doente. Podemos voltar para você. Teresa respondeu casualmente, levantando levemente o ombro direito. Ela estava sendo muito direta e sincera. Não estava tentando ser querida ou parecer diferente. Bem, e com razão. Afinal, ela estava apenas fazendo seu trabalho. A garota estendeu o lençol e depois trocou a capa do edredom. O tecido fazia um barulho agradável e tinha um cheiro fresco. Quando Teresa estava prestes a sair, Carlos pediu que ela ficasse com ele um pouco mais. Teresa, tenho um favor a lhe pedir. Fique um pouco mais, disse Carlos. Ela o ajudou a voltar à sua posição habitual na cama e ajustou o cobertor. De repente, Carlos colocou sua mão em cima da dela. Estou lhe pedindo muito, disse ele. O enfermeiro sorriu, e o sorriso fez com que os olhos dela se fechassem um pouco. Tenho que terminar minha ronda agora e, à noite, acho que poderei vir e ficar um pouco mais, respondeu Teresa. Suas palavras fizeram Carlos se sentir mais feliz. Com seus olhos brilhantes e gentis, Teresa sempre criou uma atmosfera maravilhosa no hospital. Ela ajudava os pacientes não apenas fisicamente, mas também moralmente, levantando o ânimo deles com seu sorriso gentil e palavras afetuosas. Carlos se sentia muito melhor com a presença dela. À noite, quando o crepúsculo começou a cair na cidade e nas enfermarias começou a escurecer, Teresa entrou no quarto de Carlos. O jantar já havia terminado há muito tempo e a enfermeira tinha tido tempo de dar uma olhada em cada um dos pacientes. Ela deixou Carlos por último. Hoje era um dia em que a auxiliar tinha um turno de folga. Nesses turnos, ela fazia rondas e atendia AOS pedidos dos pacientes. Ela ficava de olho nas condições das pessoas mais difíceis. Quando ela entrou no quarto de Carlos, ele sorriu fracamente. A moça entrou e perguntou como ele estava se sentindo. O homem comentou que estava relativamente bem. Como sempre, ela verificou sua pressão arterial, pulso e mediu sua temperatura. Carlos, como antes, estava com febre e dores de cabeça. Para completar, havia uma sensação constante de dor em suas articulações.
A enfermeira deu a Carlos um pouco de água e depois se sentou na cadeira ao lado da cama. No início, houve um silêncio entre eles que se espalhou pelo quarto. Então, Carlos o interrompeu e pediu a Teresa que falasse um pouco sobre si mesma. A garota disse que sua vida era bastante comum. Depois da escola, embora não imediatamente, ela entrou no Instituto de Economia, onde descobriu cursos de arte. E isso despertou o interesse genuíno do paciente. Como foi para você estudar lá? Provavelmente desenhando pessoas da vida, fazendo-as ficar na mesma pose por um tempo angustiantemente longo. Carlos riu. Teresa respondeu que não foi sem isso. Embora Teresa sempre tivesse sonhado em ser uma artista, a necessidade de sustentar a família a obrigou a se matricular em um instituto de economia. Apesar de estar ciente da importância dessa especialidade para seu futuro, a rotina cinzenta do escritório não a fascinava. Todos os dias, sentada diante de seus livros didáticos e virando páginas entediantes, ela via pincéis, tintas e uma tela em branco à sua frente. Teresa colocava todos os seus sonhos e energia criativa em decorações, com as quais preenchia seu caderno de cálculos econômicos. Um dia, enquanto examinava os horários, Teresa descobriu que havia uma oportunidade de escolher um curso de desenho no instituto. Seus olhos brilharam de alegria e ela imediatamente se matriculou no curso. Finalmente, ela poderia combinar sua educação com sua atividade favorita. O primeiro dia no estúdio foi como uma volta ao lar para ela. Cercada por telas, tintas e outros materiais criativos, Teresa sentiu sua alma se acender e, mais uma vez, sentiu-se animada e ansiosa para pintar. Sob a orientação de um instrutor talentoso, ela começou a aprender todos os aspectos da arte: composição, técnicas de cores, desenho e muito mais. Em vez de ouvir monotonamente palestras sobre economia, ela mergulhou no mundo da criatividade e descobriu muitas novas possibilidades. Cada aula se tornou uma verdadeira aventura para Teresa. Ela aprendeu a entender o mundo ao seu redor de uma nova maneira, a ver beleza em coisas simples e a transmitir suas emoções na tela. Embora alguns desenhos não tenham dado certo na primeira vez, Teresa não se desesperou. Ela gostava do processo criativo e estava pronta para melhorar constantemente. Mas um dia tudo isso teve que ser interrompido, pois ela estava com a mãe nos braços, que estava gravemente doente. Eles ficaram sabendo da doença não imediatamente, e quando o médico diagnosticou a doença, já era tarde demais para tratá-la com os meios convencionais. A condição da mãe de Teresa estava se tornando cada vez mais deplorável a cada dia. A doença estava progredindo. Teresa não podia fazer nada. Além disso, o médico disse que somente a cirurgia, que custa caro, poderia ajudar a mãe de Teresa. E então Teresa, que tinha apenas 20 anos na época, decidiu deixar o instituto e arrumar um emprego. Ela queria encontrar um emprego perto de casa para poder ficar perto da mãe e cuidar dela. Ela tentou se candidatar a vários empregos, mas, devido à sua falta de experiência, não a aceitaram em lugar nenhum. Isso se complicou ainda mais pelo fato de que ela havia avisado com antecedência que tiraria uma folga na hora do almoço para cuidar da mãe em casa. Por causa disso, ela foi recusada por muitas pessoas. Mas um dia, a garota ficou sabendo de uma vaga para auxiliar de enfermagem em um hospital próximo. O desejo de encontrar um emprego era tão forte que ela decidiu tentar a sorte e se candidatar. A primeira coisa que era necessária para se candidatar a essa vaga era passar em um exame médico. Teresa passou por todos os procedimentos necessários e aguardou a resposta. Foi emocionante, pois esse trabalho era novo e desconhecido para ela. Mas sua ânsia e desejo de conseguir esse cargo no hospital eram maiores. Alguns dias depois, Teresa recebeu um convite para uma entrevista. Ela se preparou muito bem, estudando os requisitos e deveres básicos de uma enfermeira. Na entrevista,
Fizeram-lhe várias perguntas sobre sua experiência de trabalho e sua motivação para escolher esse cargo. Teresa respondeu de forma honesta e sincera, falando sobre seu desejo de ajudar as pessoas, mesmo que fosse por meio de algumas tarefas simples. Quando a entrevista terminou, Teresa já estava se sentindo mais confiante e até começou a esperar um resultado positivo, e suas esperanças se concretizaram. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação com uma oferta para começar a trabalhar como enfermeira no hospital. O primeiro dia foi como uma imersão em um mundo totalmente novo para Teresa. Ela foi treinada e se familiarizou com todas as regras e exigências de seu cargo. Pouco a pouco, a garota se familiarizou com seus colegas e se acostumou com o horário de trabalho em comum. Apesar do trabalho físico árduo e das pernas cansadas, ela sentia alegria por estar ajudando não apenas a si mesma, mas também a pessoas necessitadas. Ela viu pacientes agradecidos lhe agradecerem pela limpeza e ordem das enfermarias, e isso lhe dava uma sensação de satisfação e significado. É claro que, trabalhando como enfermeira, você não pode ganhar muito dinheiro, mas, com a ajuda dessa profissão, ela podia prover tudo o que precisava para si mesma e para sua mãe doente. "O que aconteceu com seus cursos de pintura?", perguntou Carlos. Teresa observou que nunca havia terminado o curso, embora tivesse aprendido muito com ele. Mas suas habilidades e seu amor pelo desenho foram úteis no trabalho. Os pacientes que estão aqui há muito tempo precisam de algum tipo de entretenimento. E Teresa, quando tem um momento livre, às vezes lhes dá aulas. Colorir e desenhar ajudam a relaxar e a tirar a mente de seus pensamentos sombrios, especialmente quando não há outra maneira de mantê-los ocupados. Enquanto os pacientes estavam pintando seus humores, sentimentos e qualquer outra coisa que quisessem pintar em pedaços de papel, Teresa estava muito atenta ao que eles estavam fazendo. Ela os corrigia em algum ponto, dava-lhes uma dica se pedissem seu conselho. Quando ela desenhava com as pessoas, elas ficavam muito gratas por sua criatividade e interesse por elas. Afinal de contas, ninguém mais no hospital estava fazendo algo assim, exceto Teresa. Os pincéis, as tintas e os desenhos em geral ajudavam a distrair, a mergulhar em outro mundo, a se encher de energias positivas e de humor. Carlos, que estava ouvindo a história dela com tanto entusiasmo, de repente disse que também gostaria de ter aulas de desenho com ela. Juntos, eles riram. "Bem, se é isso que você quer, com certeza posso organizar isso." A enfermeira aceitou a ideia dele. Estava escurecendo rapidamente. Do lado de fora da janela havia uma escuridão azul escura. Teresa se deu conta de que estava no quarto de Carlos há muito tempo, mas de repente se pegou pensando que não queria ir embora. As conversas com Carlos eram muito interessantes e curiosas. Além disso, esse paciente era um ótimo ouvinte. Ela nunca havia contado tanto sobre sua vida a ninguém antes. Algo coincidiu, as circunstâncias se juntaram, o momento era propício, e ela revelou sua alma a ele com total facilidade e tranquilidade. Ficaram sentados juntos por mais algum tempo, e então ela percebeu que Carlos havia adormecido. Ela ficou genuinamente feliz por ele ter caído no sono que ela esperava que lhe trouxesse recuperação. A auxiliar levantou-se da cadeira, verificou mais uma vez o estado de saúde do paciente no painel especial, saiu silenciosamente da sala e fechou a porta atrás de si. Em seguida, a moça fez novamente a ronda de todos os pacientes. Esse era o seu trabalho. Depois de se certificar de que todos estavam bem, ela voltou para sua pequena sala de estar. Lá, ela preparou um chá aromatizado para si mesma e encheu seu corpo de dentro para fora. A bebida tônica quente aliviou a funcionária do hospital de qualquer excesso de fadiga, seu rosto se suavizou e um calor agradável se espalhou por todo o seu corpo. A próxima rodada só aconteceria daqui a 1 hora. Nesse meio tempo, tudo estava calmo.
Teresa ligou seu programa favorito. Ao mesmo tempo, verificou seu telefone. Sua mãe não havia ligado para ela, o que significava que tudo estava bem. No programa, o apresentador estava falando sobre uma doença muito estranha que é comum em pessoas que vivem em países quentes. Ela mesma era muito curiosa e curiosa. Estava sempre lendo e buscando novas informações. Ela se interessava por muitas coisas e muitas vezes queria penetrar na profundidade, na essência de alguma questão. Mas, como você sabe, se você estudar cada questão minuciosamente e em detalhes, a vida inteira não será suficiente. Mas é por isso que, para nossa grande alegria, existem pessoas que organizam e criam programas com questões muito interessantes. Hoje, nesse programa, eles estavam falando sobre a doença do sono africana. O locutor contou que surtos regulares dessa doença são observados na África e exatamente na África tropical, bem como no Congo. Essa doença é causada por parasitas que são transmitidos pela picada de uma mosca. Esse pequeno inseto pode causar danos não apenas a AOS animais, mas também a AOS seres humanos. Vale a pena que essa pequena entidade alada pique um ser vivo com uma probóscide afiada, pois imediatamente na corrente sanguínea penetram micro-organismos patogênicos, que gradualmente e depois, muito rapidamente, se instalam em um corpo quente, saturado com todos os nutrientes. No primeiro estágio de permanência no corpo humano, essas bactérias patogênicas causam aumento da temperatura, febre e dor nas articulações. Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com um resfriado ou gripe, mas, depois de várias semanas e às vezes meses, chega o próximo estágio, que traz ainda mais desconforto para a pessoa. A pessoa afetada começa a sentir dormência nos membros, tontura frequente e uma sensação de frio na pele. A tudo isso se soma a confusão, a incapacidade de relacionar o tempo e o espaço em que se está. Em seguida, na tela do laptop, que ela geralmente levava consigo quando trabalhava no turno da noite, foi exibida uma imagem de sangue sob um microscópio, na qual eram muito nítidos e claramente visíveis esses micro-organismos protozoários. Eles tinham uma forma oblonga que se assemelhava a pequenos vermes. Teresa ouviu esse programa com grande interesse, maravilhada com a diversidade, a beleza e, ao mesmo tempo, a terrível diversidade de nosso planeta, repleto de animais diferentes. O programa foi interrompido por uma chamada telefônica. Teresa olhou para a tela. Era a mãe dela. Ela atendeu imediatamente. A garota ficou preocupada, pois sua mãe raramente ligava no meio da noite. "Alô, mãe, alô, há algo errado?" perguntou Teresa, tentando não pensar em nada ruim. "Não, filha, não se preocupe, estou bem", disse uma voz feminina cansada. "É que hoje eu não consigo dormir, estou me virando de um lado para o outro. Tento banir todos os pensamentos de minha cabeça, mas não consigo dormir." Uma mulher chamada Leila atendeu. "Mamãe, não é nada, acontece." Sua filha lhe respondeu. "E lembre-se, eu deixei um pequeno frasco de tintura de valeriana em sua mesa de cabeceira. Há uma jarra ao lado dele. Dissolva uma gota em um pouco de água e tome. Tenho certeza de que o sono virá." Teresa disse. "Sim, minha menina, eu a amo muito", disse Leila. "Você sabe que eu não consigo dormir, fico preocupada. Como você vai viver sem mim? Afinal de contas, só me resta um pouco", disse a mulher. Em sua voz, podia-se ouvir o pesar de que nada poderia ser consertado, de que sua vida não teria mais brilho. Só havia um fim à vista. E isso é certo. "Teresa, minha filha, você sabe o quanto eu a amo", ela disse. Teresa tentou tranquilizá-la, dizendo-lhe que tudo ficaria bem, afastando qualquer pensamento sombrio. "Mamãe, meu amor, não se deixe relaxar. Você não precisa se conformar com as circunstâncias", Teresa disse a ela, e sua voz estava cheia de confiança e determinação. "Quando chegar o momento certo, você e eu certamente encontraremos uma maneira de curá-la.
O principal é se encher de pensamentos leves e boa energia positiva. Recentemente, assisti a um programa e foi dito que existem as chamadas pequenas partículas em nosso corpo, leucócitos e plaquetas. O que você acha? Sua filha lhe perguntou deliberadamente. Elas são muito afetadas por nosso humor. Se não acredita em mim, voltarei para casa e lhe mostrarei este artigo. Quando uma pessoa fica desanimada, Teresa continuou a explicar para sua mãe. Essas células muito pequenas ficam ansiosas, temerosas e desanimadas da mesma forma. Elas se tornam muito lentas e preguiçosas. É como se seus braços inexistentes estivessem caídos, disse a filha. Ela estava contando isso para a mãe dessa forma, como se estivesse falando com uma criança pequena. Mas era exatamente isso que Leila era agora, indefesa, fraca. Assim como uma criança, ela havia parado de acreditar que poderia vencer a doença. "Mamãe, está me ouvindo?" perguntou sua filha. Ela respondeu que sim. Teresa continuou. "Se você estiver de bom humor, for positiva, se preparar para o bem, então essas células pegarão seu espírito de luta e, sem medo de nada, gradualmente desempenharão suas funções e limparão o corpo. Está me entendendo?" perguntou Teresa com muita seriedade. A filha de Leila falou de forma tão convincente e plausível que ela teve de concordar e deixar de lado todo o desânimo e o espírito ruim. "Filha, agradeço a Deus por um dia ter me enviado você", disse Leila. Mas então a conversa foi rapidamente interrompida. O receptor do telefone de Teresa começou a tocar com uma tosse que mais parecia um chiado. A enfermeira ficou preocupada, pois qualquer coisa poderia ter acontecido com sua mãe. Ela a chamou. Mamãe, está me ouvindo?" Ela perguntou, esperando ouvir sua voz, mas nada respondeu. Teresa estava com muito medo e agora estava em um verdadeiro pânico. Ela desligou o telefone, presumindo que tivesse havido uma falha de comunicação, e discou novamente o número do telefone de Leila. Mas tudo o que a mulher do outro lado da linha conseguiu fazer foi pressionar o botão de atendimento. Com os olhos redondos e vidrados, ela correu para o parceiro. Lentamente, ela murmurou que sua mãe não estava bem e que precisava ir para casa imediatamente. Uma ambulância foi chamada e Teresa foi até a casa de sua mãe. A equipe da ambulância colocou a mulher em uma maca. Ela estava em uma condição muito ruim. Não perdeu a consciência, mas mal conseguia pronunciar uma palavra. Ela teve um ataque de asfixia. Os médicos rapidamente administraram o medicamento certo em seu sistema, o que interrompeu o ataque. Leila foi então colocada em uma maca e levada ao hospital para receber cuidados intensivos. Teresa estava muito preocupada com sua própria mãe. Isso nunca havia acontecido com ela antes. Isso significava uma coisa: seu corpo estava realmente ficando fraco e precisava de ajuda urgente, o que, infelizmente, Teresa não podia oferecer. Já no hospital, ela foi para uma pequena sala que foi projetada para se comunicar com os poderes superiores e sagrados. Essa pequena sala era um verdadeiro templo para todos aqueles que acreditavam e se voltavam para o divino. Estava repleta de ícones e de uma atmosfera espiritual que trazia a paz e a tranquilidade de que Teresa tanto precisava. Ao entrar nessa sala, havia uma sensação imediata de paz e tranquilidade. As paredes eram decoradas com uma variedade de ícones. Eles estavam pendurados em fileiras do chão ao teto. Cada um dos ícones se distinguia por sua beleza e graça, como se tivessem sido criados com amor e cuidado especiais. Muitos deles eram muito antigos. Suas cores não eram mais tão vibrantes quanto as dos novos, mas isso só lhes dava ainda mais poder místico. As velas acesas na frente de cada ícone davam à sala uma atmosfera especial. Sua luz suave projetava sombras nas paredes, dando a ilusão de que o ícone estava ganhando vida.
Quando a luz do dia caía e a luz do sol da noite penetrava na sala através das janelas de vidro antigas, criava-se uma atmosfera única, como se o tempo parasse e você estivesse imerso em outro mundo. No centro da sala havia uma grande mesa de madeira sobre a qual estava uma coleção inteira de ícones. Nela havia ícones de cores vivas e pequenos ícones de santos, cada um com sua própria história e significado. Essa mesa se tornou um local de atração para qualquer pessoa que entrasse aqui e desejasse orar e louvar a Deus. Enquanto Teresa estava aqui, ela sentiu que sua ansiedade e seu medo começaram a diminuir gradualmente, e ela mesma se encheu de uma fé inabalável, de uma paz agradável e de bom espírito. Teresa vinha aqui com frequência para encontrar paz no abraço da fé. Ela colocava uma vela acesa e fazia uma oração, depois da qual, mais uma vez com suas próprias forças, pedia ao divino que lhe desse o conhecimento e a força para superar a doença que havia acometido sua mãe. Ela perguntou o que deveria fazer, a quem deveria recorrer, aonde deveria ir para encontrar a resposta certa. A garota perguntou isso com antecedência, resignada a qualquer resultado. Durante o tempo em que trabalhou no hospital, ela percebeu que só é possível mudar o destino de uma pessoa, virar a chamada roda do destino, se você entender o que precisa fazer e como se comportar de uma nova maneira agora. Já pela manhã, Leila estava se sentindo melhor. A doença ainda não iria ceder, mas o momento crítico havia sido superado. Naquela noite, eles não dormiram nada. Muitos pensamentos estavam presentes em sua cabeça, embora ela tentasse afastá-los, desligá-los, mas eles eram tão intrusivos e persistentes novamente que era impossível para ela dormir. A única coisa que a acalmou foi o fato de que Teresa estava de plantão no turno da noite. Depois de fazer sua ronda e verificar todos os pacientes, Teresa entrou no quarto de Carlos. "Eu estava esperando por você", ele disse. As palavras dele soaram inesperadas para ela. Elas a tocaram e encheram sua alma de prazer. Em seguida, ele perguntou sobre a saúde de sua mãe. Não foi fácil para Teresa falar sobre o assunto, mas ela encontrou forças para contar brevemente ao novo amigo sua história desde o início. O fato era que, há 5 anos, a mãe dela havia se separado do pai. Eles estavam muito apaixonados um pelo outro, mas o pai de Teresa tinha uma grande paixão por estações de longa distância. Não, é claro que ele não atravessava montanhas e campos com uma mochila nos ombros, mas sempre era atraído por novas terras, e era como se ele procurasse deliberadamente trabalhos que envolvessem longas viagens de negócios e trabalho em turnos. Quando ele ia para lá, sempre ligava para Leila ou escrevia cartas para ela. Mas um dia aconteceu que ele conheceu uma nova mulher. Ele não podia dizer isso por telefone, então escreveu uma carta explicando detalhadamente a Leila como estava se saindo hoje. Foi terrivelmente difícil para a mulher aceitar o fato de que o homem que ela havia amado muito e ainda amava tinha outra pessoa. No início, Leila estava cheia de dor e ódio terríveis contra o marido. Ela estava disposta a dar tudo de si só para puni-lo, ensinar-lhe uma lição, destruí-lo e até mesmo tirar-lhe a vida. Ela não conseguia aceitar o fato da infidelidade, porque acreditava nele, confiava nele, esperava por ele na próxima viagem de negócios. Leila estava sempre preocupada em saber como ele se estabelecia lá, se não era difícil para ele trabalhar, em que condições ele vivia. Seu marido sempre lhe dizia para não se preocupar, que estava tudo bem. Leila sempre sentia pena do marido, desejando-lhe uma vida melhor. Enquanto isso, ele encontrava conforto em outra mulher. Leila não podia aceitar isso. Era impossível para ela. Em sua carta de resposta, ela lhe enviou muitas maldições. Ela escreveu que uma série de infortúnios certamente aconteceria com ele. Ela lançou desgraças sobre ele e o chamou de todos os tipos de nomes na carta.
Leila levou muito tempo para aceitar o fato de que nunca mais veria seu amado marido. Sua dor a estava dilacerando por dentro. Ela não sabia como se livrar dela, onde se afastar dela. Ela tentou se manter ocupada com o trabalho. Fez mais turnos noturnos porque não conseguia dormir à noite. Leila trabalhava como padeira. Um dia, ela se sentiu mal. Uma dor que enrijecia e fazia tremer a cabeça a impedia de respirar completamente. Leila, como muitas pessoas, não deu atenção ao fato. Enquanto isso, a doença continuou a progredir. Por fim, tudo assumiu uma forma bastante avançada. Os braços e o peito da mulher começaram a doer. Um dia, antes de ir para a cama, ela confessou à filha que, para ter seu pai de volta, ela foi até uma cartomante que realizou um certo ritual com ele. Leila estava cheia de vingança, e a cartomante, tendo recebido seu dinheiro, ficou feliz em torná-lo realidade. Mas antes de fazer isso, ela avisou Leila que as consequências poderiam ser irreversíveis. E no dia em que algo terrível acontecesse com seu marido, a própria Leila inevitavelmente pagaria pelo que havia feito. Teresa ficou chocada com o que ouviu. Ela sentiu pena de seu próprio pai, sentiu pena de sua própria mãe. Ela era a única pessoa que amava os dois, não importava o que acontecesse. Ela percebeu que era muito difícil para Leila aceitar a realidade, mas esperava que com o tempo ela conseguisse. Carlos, depois de ouvir a difícil história de Teresa, suspirou pesadamente. As emoções e os sentimentos humanos têm grande poder e, muitas vezes, determinam o destino de uma pessoa. Afinal de contas, essas características têm um poder incrível. Elas podem tanto curar quanto destruir uma pessoa. Sim, às vezes uma pessoa tem que se encontrar em situações tão sérias, quando as emoções e os sentimentos devem ser firmemente trancados e ficar em último lugar. Carlos disse. Você já teve de ser refém de suas próprias emoções? Perguntou Teresa. Claro, eu sou humano, disse Carlos com um sorriso. E depois ele contou a Teresa um pouco sobre as peculiaridades de seu trabalho. O fato é que Carlos estava envolvido em pedreiras e mineração de diamantes. Vamos fazer um acordo. Eu conto para você e você não conta para ninguém. Tudo bem? O homem avisou a enfermeira. Teresa arregalou os olhos azuis, que já eram grandes, depois juntou os lábios e acenou positivamente com a cabeça. A chave, a fechadura. Ela disse, com a mão como se tivesse fechado a boca, e Carlos começou sua história. Nas profundezas da terra, em uma cadeia de montanhas na África, há uma das maiores minas de diamantes do mundo, mas ninguém sabe sobre ela. O local é vigiado e tem uma placa. Zona proibida, um lugar onde um homem se sente minúsculo em um cenário de montanhas poderosas, pedras brilhantes e natureza majestosa. No meio dessas montanhas há um enorme lago de formato quadrangular, azul como o céu em um dia claro. O tamanho do lago é incrível. Sua área cobre vários hectares e sua profundidade chega a várias centenas de metros. Qualquer pessoa que olhe para esse lugar único fica impressionada com sua beleza e poder. A água do lago é transparente e brilhante, como se estivesse saturada de diamantes, e em seu fundo é possível ver enormes cristais brilhantes em vários tons de branco, azul, verde e até vermelho. Foram esses cristais que atraíram os caçadores de diamantes para cá. Afinal, eles representam o luxo, a riqueza e o poder. Um enorme terraço se ergue da pedreira que abriga poderosas máquinas de limpeza e classificação. Cada máquina é enorme e aparentemente incomparável com os pequenos cristais que processa. Um número inimaginável de máquinas, pessoas em trajes de proteção e o barulho de metal e pedras. Tudo isso cria uma atmosfera única de trabalho e tensão. Mas, apesar do barulho e do estrondo, há uma quietude e uma calma próprias. Nas margens do lago, é possível ver trabalhadores que estão coletando diamantes sem pressa, beijando-os e colocando-os em pequenas caixas para processamento posterior.
Muitos pássaros coloridos voam ao redor, pousando nos galhos das árvores, levando frutas alaranjadas para suas casas. À noite, a pedreira se transforma em uma verdadeira clareira onde se acendem fogueiras, nascem coisas novas e as pessoas tomam chá e discutem questões importantes sob o céu estrelado. Uma pedreira de diamantes é um mundo inteiro que nos faz sentir pequenos e admirar a criação da natureza. Aqui, luxo e trabalho, agitação e tranquilidade, celebração e vida cotidiana se unem. E tudo isso faz dessa pedreira de diamantes uma verdadeira maravilha da África. Carlos disse. Quando ele estava falando sobre tudo isso, pareceu reviver e seus olhos começaram a brilhar de uma nova maneira. Teresa o ouvia e estava completamente imersa em sua história, como se ela mesma começasse a sentir que estava nesse lugar incrível e surpreendente. Uma vez meu companheiro foi mordido por uma cobra terrível e, o que é pior, venenosa, Carlos disse. É claro que tínhamos alguns remédios, mas era importante determinar qual cobra o havia mordido para lhe dar o antídoto certo. Teresa nunca havia imaginado algo assim. Naquele momento, ela ficou feliz por viver em um lugar onde não havia criaturas venenosas. Fizemos tudo corretamente. Fizemos um curativo em sua perna acima da mordida e anotamos o horário da mordida. E então o que fizemos? Carlos fez uma pergunta retórica. Eu era o único que estava com ele naquele momento, pois eles haviam viajado juntos para muito longe do acampamento para coletar amostras de outras partes da terra. Eu estava com muito medo pelo meu companheiro, disse Carlos. Mas, naquele momento, meu medo e minha confusão não teriam ajudado em nada, e eu precisava reunir minha vontade em um punho. Coloquei meu parceiro em meus ombros e viajei com ele até o acampamento. Foi então que realmente me arrependi de não ter andado de quadriciclo. Esse dia era um dia de folga e estávamos em um estado bastante relaxado. Decidimos que não perderíamos tempo indo para essas mesmas provas, que se dane. Tive de fazer um esforço colossal e esquecer meus músculos doloridos para levar meu companheiro ao acampamento o mais rápido possível. Ele me disse que seu companheiro estava febril e coberto de suor. Ele já estava delirando. Carlos estava muito assustado, mas, felizmente, havia um médico experiente com eles que conseguiu misturar o remédio na proporção certa para neutralizar o veneno. A história de Carlos fez Teresa pensar. Afinal, recentemente ela havia assistido a um programa sobre a doença do sono na África. E agora era como se a realidade tivesse se sincronizado. E agora ela estava em uma sala com um homem que tinha estado na África. Esse pensamento a fez pensar seriamente. Você poderia repetir isso, por favor? Quando você foi para aquela pedreira? Perguntou Teresa. Carlos lhe respondeu que foi há apenas 3 semanas. Por que você não contou aos médicos? Perguntou Teresa. Uma leve irritação podia ser ouvida em sua voz. Eu lhe disse que a operação era secreta. Ninguém pode saber sobre ela. Carlos lhe respondeu. Meu Deus, acabei de ver o programa, exclamou Teresa. Meu Deus, todos os seus sintomas se parecem muito com a doença do sono africana. Você já esteve na África, não esteve? Ela perguntou novamente. Carlos fez um aceno afirmativo com a cabeça. Então, ele se lembrou de um incidente em que, certo dia, uma mosca incômoda o estava rondando. Não importava o quanto ele a afastasse, ela ainda o picava. Carlos, no entanto, não pensou muito nisso na época. Esse país quente está cheio de vários insetos irritantes e aterrorizantes, esperando para se sentar em cima de você e comer um pedaço de sua carne. Quando Carlos percebeu isso, ficou olhando para a enfermeira sem se mexer e congelou. Precisamos relatar isso ao médico imediatamente, disse ela. Como já era noite, ela não podia falar diretamente com o médico, mas foi até o posto de enfermagem e contou às enfermeiras. Como Carlos havia pedido a ela que não contasse nada sobre sua viagem à África, Teresa não percebeu. Adriana, Márcia,
ela disse. Tenho uma notícia urgente. É raro, é difícil de acreditar, mas é provável que nosso paciente da ala 5 esteja com a doença do sono africana. Tendo dito isso, ela esperava algum tipo de reação deles, mas eles se entreolharam e, em vez de ouvi-la, apenas riram. O que eu disse de tão engraçado? Qual é o problema? A enfermeira os interrogou sem entender. Teresa, que África? Respondeu Adriana. Onde você encontrou uma mosca aqui? Ela lhe fez uma pergunta. Foi essa mosca que picou o Carlos, Teresa exclamou. Ela não entendia por que as enfermeiras não queriam ouvi-la e rejeitavam completamente sua suposição. Vocês estão dizendo que Carlos foi para a África? O que ele estava fazendo lá? Estudando crocodilos? Ela lhe fez perguntas e, junto com Márcia, elas riram. Teresa olhava de uma mulher para outra, pois não podia dizer a verdade. Carlos a havia proibido, então ela teve que mentir. Sim, ele estava na África. Ele e seus amigos haviam reservado uma excursão para lá recentemente. De fato, eles estavam lá para estudar crocodilos e leões. Teresa estava inventando as coisas à medida que avançava, e provavelmente foi lá que a mosca ruim o picou, disse a enfermeira. Agora que Adriana e Márcia tinham ouvido, elas não estavam mais rindo. Olharam uma para a outra, e seus olhares eram bastante sérios. Não havia o mínimo de humor nelas. Temos que ligar para o Alexandre com urgência, disse Adriana. Já passou muito tempo, talvez não consigamos chegar a tempo, disse Márcia. Não pense nisso, apenas faça, ela ordenou. Márcia discou imediatamente o número do telefone do médico. Eram 3 horas da manhã, mas em uma situação tão crítica, a hora do dia não importa. Alexandre estava dormindo tranquilamente e sonhando. Quando ouviu o que Márcia havia lhe dito ao telefone, ele acordou imediatamente. Estou viajando, ele murmurou. Isso é bom, é claro, mas talvez não cheguemos a tempo, disse Márcia preocupada. Ainda temos que coletar amostras para as análises, ela o lembrou. Acabei de coletar uma nova amostra esta manhã, então ainda podemos chegar a tempo, disse ele. O médico, que sabia que às vezes havia ocasiões em que sua chegada imediata ao hospital era necessária, imediatamente se vestiu e saiu. Adriana e Márcia já estavam em alerta. Quando Alexandre entrou no prédio e depois em seu escritório para se trocar, elas já estavam com tudo pronto. Carlos também havia sido transferido para a sala de cirurgia. Fizeram isso por precaução, para não perder tempo, caso ainda precisassem coletar amostras novamente. Nesse meio tempo, Teresa estava ao lado de Carlos. Embora sua consciência permanecesse quase clara, uma névoa cinza aparecia com frequência diante de seus olhos. Apesar do fato de que havia um completo desconhecido à frente, Carlos ainda se manteve firme e corajoso, não cedendo ao pânico e ao desânimo. Na maior parte do tempo, Teresa o ajudou nisso. Ela sempre foi muito gentil e atenciosa com ele. Mesmo agora, ela continuava enxugando o suor do rosto dele. Com uma voz suave e carinhosa, ela o incentivou a ser paciente por mais algum tempo. Ela disse a Carlos que logo tudo ficaria bem, que ele se recuperaria e pintaria seu primeiro quadro, que seria o lago com diamantes de uma beleza louca no fundo. Expressando seu sorriso, Carlos mal levantou os cantos dos lábios. Depois que ele foi transferido para a sala de cirurgia, sua condição piorou drasticamente, como se aquelas bactérias infelizes tivessem percebido que haviam sido descobertas e decidido levar seu trabalho podre até o fim. Alexandre agiu com rapidez e cuidado. Ele sabia que não havia como adiar agora, o tempo estava se esgotando em segundos. Se ele fizesse os testes agora e eles confirmassem que Carlos realmente tinha a doença do sono africana, eles teriam uma chance de curá-lo. Uma solução especial foi colocada em um tubo de sangue de Carlos. Entretanto, essa análise não produziu nenhum resultado. Alexandre não conseguiu determinar com precisão se essa doença realmente atormentava Carlos. Quando entrou na sala de cirurgia, ele deu comandos e, em seguida, começou a coletar amostras do material novamente.
Teresa teve de deixar a sala de cirurgia. Mais uma vez, Alexandre executou o procedimento passo a passo, que finalmente revelou o resultado desejado. A solução funcionou e ajudou a identificar a presença dessas mesmas bactérias de uma doença terrível, Adriana Márcia. O médico conversou com elas e depois ditou os nomes dos medicamentos necessários. As enfermeiras iniciaram imediatamente a terapia prescrita pelo médico. Enquanto a enfermeira aguardava a conclusão de todos os procedimentos, ela olhou para sua mãe. Ela estava acordada. Teresa perguntou como ela estava. A mulher ficou em silêncio no início, mas depois começou a dizer à filha que só agora, enquanto estava no hospital, havia começado a trabalhar seu ressentimento em relação ao marido. Na maior parte do tempo, enquanto ela mantinha isso dentro de si, estava se destruindo por dentro. E assim que percebeu isso, começou a perdoar e perdoar o marido. Leila ainda o amava e até hoje continuava apegada a ele. Mas assim que compreendeu o ponto principal das coisas, ela percebeu que seu marido era um homem comum, inerentemente humano, com fraquezas humanas. Ela percebeu que ele não poderia ter se comportado de forma diferente. De repente, ela se deu conta de que, por algum motivo, havia escolhido confiar a si mesma e sua felicidade a outra pessoa, mesmo que fosse seu marido. Ela havia conferido a ele qualidades de Deus que nenhum homem poderia suportar. E agora que ela se deu conta de que havia decidido por si mesma, que havia entregado sua vida ao marido, na verdade, ela o havia tornado culpado. Essa percepção lúcida e perfeitamente clara ajudou a mulher a perdoar verdadeiramente o homem que amava. E com isso, ela sentiu uma leveza incrível, um alívio tremendo. Uma alegria ensolarada encheu sua alma. E Leila compartilhou isso com sua filha. Teresa ouvia a mãe, assustada por ela. Ela decidiu que a mãe estava dizendo isso porque estava prestes a deixá-la para trás, a ir para outro mundo para sempre. A menina não se conteve e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela amava muito sua mãe e não estava pronta para se separar dela. Ela ficou sentada ao lado de sua amada por um longo tempo até cair em um sono profundo e reparador. 3 dias se passaram. Esses dias pareciam ser os mais longos e difíceis para Teresa. Carlos, que agora estava no estágio ativo do tratamento, dormia muito, e Teresa não o via quando ele estava acordado naquelas curtas horas. Isso também se devia ao fato de a enfermeira ter sido transferida para outro departamento. Era temporário, enquanto o outro funcionário precisava tirar uma folga por motivos pessoais. É claro que Teresa ficou sabendo da condição de Carlos por meio de outros funcionários do hospital. Mas, ainda assim, ela não o tinha visto com seus próprios olhos. Seu coração estava preocupado. Quanto à sua mãe, ela permanecia em um estado grave e estável. Ela também estava dormindo muito ultimamente. Teresa a visitava e conversava com ela. Ontem mesmo, uma enfermeira levou sua mãe de volta para casa. Nada poderia ser feito ainda. Bem, a auxiliar havia sido transferida de volta para seu departamento habitual. A garota mal podia esperar para conhecer Carlos. Como ela ficou feliz quando entrou na enfermaria e viu o sorriso no rosto dele. "Senti sua falta", murmurou o homem. Teresa se aproximou dele e o abraçou gentilmente. "Como está se sentindo?", perguntou Teresa, embora Carlos pudesse ver que ele estava muito, muito melhor. "Sabe, um verdadeiro milagre aconteceu ao seu lado", disse ele. Juntos, eles riram. Eles não disseram nada um ao outro, mas sabiam exatamente o motivo de sua alegria. Logo, Carlos recebeu alta para casa. Teresa ficou muito, muito feliz com isso. Ela não queria se separar dele, e por isso lembrou-o de que ele havia prometido fazer um desenho para ela. "Farei o melhor que puder", respondeu ele. Então ele se inclinou e a beijou gentilmente no rosto. Teresa ficou envergonhada. A garota achava que homens como Carlos não se interessariam por uma garota simples.
Ela achava que os caçadores de diamantes estavam sempre procurando por garotas como ela. Assim, Carlos deixou o hospital e Teresa continuou seu trabalho. Ela ainda atendia os pacientes, cuidava dos doentes, verificava as enfermarias e assistia aos resultados no placar. Mas, há algum tempo, um leve desejo se instalou em seu coração. A garota sabia que isso logo passaria, mas, de certa forma, ainda estava triste em seu coração. O fim de semana chegou. Teresa estava feliz por finalmente poder ficar em casa, perto de sua amada mãe. De repente, ela ouviu um carro buzinando do lado de fora da janela. Ela olhou para fora e viu um cortejo de belos carros pretos com bancos altos, e ao lado do jipe, um homem cujo rosto lhe era muito familiar. Ela ficou agradavelmente surpresa, pois era o próprio Carlos que estava diante dela. Ele tinha um sorriso no rosto e em suas mãos segurava um lindo buquê de rosas vermelhas. Teresa não tinha ideia de qual era a ocasião. Ela foi ao encontro dele. Suas bochechas ficaram coradas. Carlos disse que queria agradecer a Teresa por sua preocupação e fé em sua recuperação. Com essas palavras, ele estendeu o buquê para ela. A moça, é claro, ficou contente. Mas, para ser sincera, ela estava esperando algo um pouco diferente. E o próprio Carlos, como se estivesse lendo seus pensamentos, ofereceu a ela que se tornasse sua namorada. E como sinal da seriedade de suas palavras, ele lhe deu um anel com um lindo e brilhante diamante. Teresa ficou encantada e, sem conseguir conter sua alegria, beijou-o no rosto. Carlos olhou para ela de uma maneira especial e seus lábios se tocaram em um beijo. Mas isso não é tudo, Carlos disse. Depois, ele disse a Teresa que estava pronto para pagar uma operação para a mãe dela. Teresa ficou sem saber o que fazer porque é muito caro, mas ele disse que não poderia adiar. No mesmo dia, Leila foi internada no hospital e logo foi operada. Depois, o médico disse que a mulher estava se recuperando bem. Isso é inacreditável, impensável. Mas graças à fé e ao perdão, milagres acontecem na vida de todos.